Sejam bem-vindos a mais um episódio do Possercast, o podcast da Posser Dick Birk Advocacia de Negócios. Eu me chamo Cristiane Regina Birk, estou aqui com o meu colega Gustavo Posser de Moraes e nesse episódio nós vamos falar sobre o amor e os negócios. E estamos aqui com um casal empreendedor muito querido, a Mara e o Josué, que são sócios fundadores da Soled Energia. Então, é um privilégio, é uma honra ter vocês aqui, porque vocês são um exemplo de profissionalismo, de respeito e de prosperidade. Nós temos muitos casais, né, Gustavo, empreendedores que são nossos clientes, a começar aqui dentro de casa, com o próprio Gustavo e com a Jaque, né? E temos em vocês um grande exemplo e a gente queria ouvir a história de vocês e compartilhar essa história, né? Então, eu não sei se tu pode me falar, Mara, o que veio primeiro? Foi o relacionamento, o casamento ou foi a Soled? Bom, primeiro, um prazer estar aqui conversando com vocês, né, nesse bate-papo e falando sobre o que veio primeiro, né, acho que primeiro veio o relacionamento, o casamento, a primeira filha e aí veio a Soled, né, logo depois veio a Soled, tudo muito rápido, mas foi nessa ordem, assim, a gente já se conhecia e quando decidiu empreender juntos. Quanto tempo faz isso? Que a gente se conhece, vai fazer 20 anos. Algumas primaveras. E que a Soled foi criada, esse ano faz 14. E aí, Josué, como é que nasceu a Soled? Na verdade, a Soled nasceu de uma ideia, que já é uma vontade de alguns anos que a gente já tinha, de trabalhar com coisas de desenvolvimento de tecnologias novas, de empreender no ramo, e eu venho da TI, né? Então sempre estava olhando para essa questão de sustentabilidade, de eficiência energética. Tanto é que no início a Soled nasceu como eficiência energética. É uma proposta, na verdade, desde o princípio dela, mas ela nasceu com o intuito justamente assim da gente gerar uma solução e, de certa forma, contribuir para a melhoria do planeta e, ao mesmo tempo, também que a gente pudesse desenvolver como empresa, como empresário, como trabalhador, no caso. E quais foram, assim, os primeiros desafios que surgiram? Basicamente, foi a questão de uma tecnologia que ninguém conhecia. Na verdade, o nome só o LED veio da questão da eficiência, porque as lâmpadas de LED, na época, lá em 2009, 2010, a gente já estava começando a comercializar, não com essa marca, com a marca SOLED. E elas são extremamente eficientes, contribuem muito para o meio ambiente, com a eficiência energética. E já estava de olho no fotovoltaico já há bastante tempo, então a gente começou a trabalhar com isso aí, mas era uma tecnologia que ninguém conhecia, então foi muito difícil porque o pessoal comprar a ideia de algo novo, completamente novo. Gosto de usar o exemplo do Bitcoin, ninguém acreditou, valia centavos, hoje vale milhares de dólares cada um, então é um trabalho, na verdade, foi bastante desafiador, porque a gente também começou do zero, eu e a Mara, a gente não tinha nenhum investidor, não tinha nenhum apoio, não tinha com quem contar, aqui no Brasil não existia tecnologia, e os parâmetros que a gente tinha eram de fora, do exterior, da Alemanha, dos Estados Unidos, da própria China como um todo, né? Então a dificuldade foi justamente de alguém comprar essa ideia. Mas graças a Deus tem sempre um mais maluco que nós, né? E aí compraram a ideia e a gente começou a trabalhar e começou a vender, e aí a ideia só foi pra frente mesmo. Sabe que assim, nós trabalhando juntos, né, a gente vê o bacana entre vocês, é essa sintonia e a distribuição dos papéis, né? Às vezes eu brinco que o Josué é o professor Pardal, né?
é o cara que entende da tecnologia, que introduziu a ideia e complementa muito com os conhecimentos de finanças, de contabilidades, os teus conhecimentos, né, Mara? Você pode falar, assim, como é que vocês fazem essa divisão das atribuições na empresa? Desde o começo foi por aí mesmo, né? O José tinha uma ideia meio maluca, não sabia muito bem o que era, né? Mas aí ele me convenceu, disse que a gente ia ficar rico em 30 dias, 60 dias, não me lembro bem certo, mas era assim, mais ou menos 90, isso, 90 assim. dias. Eu disse, tá, então vamos lá, né? A gente tava num momento aí precisando, né, empreender e tal. E aí empreendemos e foi nesse momento já essa complementariedade, assim, eu digo, né? O Josué ali desenvolvendo as ideias, sempre buscando um produto novo, uma inovação e tal. E eu tentando equilibrar isso, fazendo com que, e como que a gente coloca isso no papel? Como que a gente transforma isso num negócio? Como que a gente rentabiliza, né? Transforma isso num produto e vende. Então, a gente compartilha tudo, não dá para dizer que não. Então, assim, não tem uma área específica, essa área só eu trabalho, essa área só o Josué cuida. Claro que ele fica mais na parte técnica, engenharia, né? Toda essa parte técnica, desenvolvimento de novos produtos, né? Eu vou pro comercial, pro administrativo, mas no fim do dia a gente compartilha de tudo um pouco e mistura todos esses assuntos numa salada só e sai o negócio acontecendo. Bacana, assim, Mara e Josué, os desafios dessa estruturação, porque vocês como perfis complementares, né, e somam e dá esse produto maravilhoso que é a Soled, hoje, né, atingindo voos, né, grandiosos, né, que de repente se tu quiser colocar, depois tu coloca, mas eu não posso, né, e ver assim, os desafios assim, desse momento, porque uma coisa é ter ideia, outra coisa é planejar a ideia, né, e o casal complementar estruturou a ideia, né, e agora vamos para a prática, assim, esse desafio, assim, o que marcou vocês nessa trajetória, assim, do início? Nunca foi fácil, né? Começar uma empresa do zero, onde só tem uma vontade, não tem nenhum centavo de dinheiro mesmo, assim, né? E também não tinha crédito no banco, muita coisa, assim, para fazer milagre. Então, o nosso principal desafio era realmente começar algo do zero, que até então se desconhecia totalmente. E a gente só tinha uma opção, né? Que tinha que dar certo. Eu acho que esse é o principal desafio. Não tinha outra opção, tinha que dar certo. E se não desse certo, a gente não ia ter como sobreviver, né? Então, era a nossa única fonte de renda a partir daquele momento e tinha que acontecer. Então, para isso, era olhar para o mercado e enxergar oportunidade e, às vezes, loucuras, né? E aí eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu sou mais pé no chão, né? O Josué é mais audacioso, assim, de buscar e inovar. E ele foi vendo as oportunidades e algumas bem doidas, assim, como uma operação grande que a gente fez lá no começo, fora do estado, que era bastante desafiadora, que era um projeto de monitoramento de 800 quilômetros de rodovia, né? Que a gente sempre fala que foi o nosso marco, assim, de começo. E era um contrato totalmente distante da nossa realidade financeira, né? E operacional, porque a empresa era eu, ele, mais uma ou duas pessoas, e ali a gente precisava de muita gente, muito dinheiro. Mas também era uma oportunidade de dar o start e realmente o negócio acontecer. E embora eu tenha sido contra, né, o Josué insistiu, fez a negociação do contrato, um contrato desafiador, né? Então, com muitas cláusulas de riscos e de multas, né, Cris? Mas, felizmente, com bastante trabalho, esforço, né, e com um time incrível que a gente tem trabalhando com a gente conseguiu realizar esse projeto e ali acho que foi o divisor de águas, assim, de que, assim, a gente realmente pode fazer mais e vamos pra frente, que esse é só o começo de tudo isso. E por falar em time, assim, qual é o tamanho que vocês chegaram hoje? Mais ou menos quantas pessoas envolvidas na operação? Quantas usinas instaladas? A quantidade de quilowatts?
Só para a gente, para o público entender assim o tamanho que a Soled está hoje, né? Que começou dentro de casa, começou muito provavelmente, né, no galpão, na garagem. Na verdade, hoje a Soled, que trabalha na operação de forma direta e indireta, são mais ou menos 130 pessoas. Então, entre equipe técnica, parte de engenharia, instalação, financeiro, retaguarda, o pós-vendas. Então, hoje a gente está contando mais ou menos umas 4.500 usinas instaladas e dos mais diversos tamanhos possíveis, desde sistemas com 5, 6 módulos até sistemas com 5.000 módulos instalados, que é em indústrias, comércio, agro, no mais variados sistemas possíveis aí assim a gente tem instalado. E sempre desafiador, porque empreender a questão regulatória no Brasil eu gosto de dizer que, na verdade, a gente abriu picada, vamos dizer assim, no início. Sim. Ela está passando por uma fase de alterações na regulamentação, isso é bastante difícil. Tem a questão externa, que são o dólar flutuando, o chinês que faz conforme a vontade dele, então é bem difícil da gente administrar, mas a gente faz o possível e graças a Deus tá dando. É resiliente, né? É resiliente. A resiliência tem que ser grande, na verdade. Me chamou a atenção, né, quando tu falou, né, Mara, daquele contrato desafiador, aquela máxima do G4, primeiro o progresso, depois a ordem, então é verdadeiro. É verdadeiro. E o José usa essa frase sistematicamente dentro da empresa. É isso aí. E ela é bem importante. Eu já usava antes no início ali, é difícil convencer, na verdade. Mas assim, a gente conversa muito, discute, analisa os riscos e tem risco que vale a pena. Esse foi um risco gigante, mas que a gente teve um ótimo fruto lá no final. Mas e foi antes ou depois de construir a maleta, aquela que tu me mostrou? Não, a maleta foi... A maleta... Quando é da maleta? Quando é da maleta? A maleta tem que contar. A maleta é o início da Soled, na verdade. A gente tinha que mostrar os produtos, né? Disse, como é que eu vou fazer para mostrar? Aí a gente juntou... vamos dizer assim, uns pila lá, né, no coisa, comprei uma maleta bonita, disse, mas que maleta cara. Aí eu montei, passei um final de semana montando lá um mostruário móvel, e aquilo ali era o começo da Soled, tipo um mascate, né, que ia de porta em porta batendo. E o pessoal acreditava e disse, realmente o negócio funciona, é muito bom. Mas era bem mascate mesmo, era a maleta, só faltou o cavalo ou o burro, né? Eu conheço a maleta, Então, essa foi o começo da Soled lá. Ela tá guardada, tá até hoje lá conosco, lá a maletinha, Vai pro museu da Soled. Vai, com certeza. E vocês falaram assim, nossa, são 130 pessoas envolvidas na operação, né? E teve uma oportunidade que, assim, o espírito familiar de vocês, ele é tão vinculado à operação que numa outra determinada reunião, dependendo com quem eu converso da equipe, o pessoal diz assim, não, mas essa decisão agora eu preciso levar para o pai e para a mãe. Mas pai e mãe? Quem é o pai? Quem é a mãe? Não, Cris, aqui a gente, né, muitas vezes a gente chama o Josué de pai e a Mara de mãe. Eu disse, bom, então assim, ó, é a maior evidência, né, de que a vida e a família de vocês e o negócio são vinculados, né? São muito... Essa conversa era de bastidor, até o dia que a gente ficou sabendo, né? Alguém contou, mas rodava muito internamente sem a gente saber, mas agora já tá liberado. Assim, esse termo já é usado com mais frequência. Um dia, de uma maneira informal, num churrasco lá, um deixou escapar, disse, como assim, pai e mãe? De quem que vocês estão falando? Aí eu disse, não, de outra pessoa disse, não, estão falando quem é o pai e a mãe dentro da Soled. Eu achei muito bonito. Então, remete a grandes valores, né? Os valores da empresa, os valores da família, né? Os valores, enfim, né? Que é constituído o pilar do casal empreendedor, né? E do sucesso que a Soled atingiu.
Isso tem um cunho muito forte, né? Essa questão, né, de remeter o respeito, né? Ao menos para quem teve aquela criação rígida, como eu sei que vocês tiveram, né? O respeito aos mais velhos, né? Então, acho é, é um pilar de valor muito grande dentro da companhia, dentro da empresa. Não, e assim, a realidade de vocês é a realidade de muitas empresas, principalmente de pequenas empresas, né? O Sebrae fala, elenca, né, que 20% das pequenas empresas são compostas pelo casal de empreendedores, né? Então, o casal também tem eu digo até uma função social muito grande, porque não é só do sustento da sua família nuclear, né? Mas tem também A gestão de liderança por exemplo, né? Exatamente. Líder por exemplo. Exatamente. Mas vamos falar o que vocês acham, assim, Mara, para ti essa aqui? Que diria que foi o diferencial, assim, para que a empresa decolasse, assim, e ganhasse essa amplitude nacional, né, e com planos, assim, audaciosos para o futuro? O que tu diria, assim, isso foi o nosso diferencial? Além de todo esse valor sólido, né, que a gente trouxe aí, né, na questão do líder, por exemplo, na questão, né, do respeito, né, da questão do pai e da mãe. O que tu te vem, assim, na mente? Gustavo, nada vence a força do trabalho. Ótimo. Entendi. Hoje a gente olha assim para o mercado e olha para o futuro e olha para as novas gerações que estão chegando e se preocupa um pouco. Qualidade de vida, trabalho de segunda a quinta, 6 horas por dia, inteligência artificial, ok, tudo isso é muito, muito bonito, né? Mas quando a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer um esforço diferente. E eu tenho 100% certeza que somado a toda a coragem, a audácia, né, persistência, trabalho efetivo, assim, né, trabalho de levantar cedo, de dormir tarde, de passar final de semana trabalhando, de às 3 da manhã estar sentado ao redor da mesa tomando chimarrão e pensando o que vai fazer no dia seguinte para pagar as contas, é trabalho de abrir mão de muitas coisas para poder conquistar outras. E tá o Josué lá subindo no telhado carregando placa para fazer as instalações, ou tá lá cavando buraco para implantar um poste, né? Então, assim, não estar só na posição de dono, né? As pessoas muitas vezes têm uma visão assim que o empreendedor é o cara que tá ali para mandar e que não faz nada, né? E que o time tem que fazer e tem que fazer as coisas acontecerem. E na prática não é isso que acontece, né? Na prática a gente precisa realmente fazer a diferença. E se passaram 14 anos, eu vou te dizer, continuamos trabalhando de 12 a 15 horas por dia. Não todos os dias, mas na grande maioria deles. Continuamos abrindo mãos, muitas vezes de sábado e domingo para trabalhar. Esse fim de semana a gente tinha um compromisso, viajou, onde a gente chegou, 3 horas da tarde, liguei o computador, fui dormir à meia-noite. Precisava organizar minha semana. Então, não existem almoços grátis. Não é sorte. Não é sorte. Diz que a sorte é quando o preparo encontra oportunidade, né? Então, e eu fico, assim, escutando algumas pessoas se lamuriando, reclamando da vida, das dificuldades. Cara, as dificuldades estão aí, né? As dificuldades que a gente tem no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, a carga tributária, não concordo com um monte de coisa, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Ficar em casa reclamando não vai mudar o resultado. E nessa rotina, assim, né? Bom, falou 12, 14, e a gente conhece o pico de vocês, acredita que até seja mais, está sendo bem modesto em relação à carga de horário. Como dividir essa rotina em dizer assim, bom, agora é a família, é o casal e agora a empresa. Não fala mais de empresa, não fala mais de empresa. Tem isso ou isso já tá uma simbiose, já é a mesma coisa, não tem como mais. É tudo a mesma coisa, na verdade, até Isso são segredos, estão abrindo um segredo aqui. Ó. Particularmente até os cachorros opinam na empresa, a gente tem 2 lá, então os filhos também, então eles participam, a gente não obriga nada, mas eles têm uma personalidade muito forte, os dois, o Pedro e a Gabriela.
E tá, por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Bom, então vamos lá junto e vem e me ajuda a fazer. Então já aconteceu, a Gabriela, desde os 12, começou a trabalhar lá, ajudar dentro da empresa, até para ela entender como é que a empresa funciona e tudo mais, e para ela saber da onde que vem o que ela tem. Então, para ela dar valor para o que ela tem. A Eu Gabi acho que hoje tem 16? 17. 17 e o Pedro... 13. 13, mas o Pedro acho que tem 18. Pelo menos. Ou ele age como se tivesse 18, pelo que eu conheço. Exatamente. O Pedro com 13, né? Então, se a gente fizer uma conta, a Soledade começou junto com a gestação dele, né? Já estava fazendo essa conta. Então, tu imagina que Perfeitamente. essa maletinha que o Josué falou, eu andava com ela na rua grávida, batendo de porta em porta para vender lâmpada, né? E eu me lembro, assim, que ele nasceu numa quinta-feira e na segunda-feira ele estava deitado do meu lado no bercinho e eu estava trabalhando, porque a gente não tinha opção, precisava fazer o negócio acontecer, né? E eles cresceram assim, no meio da empresa, trabalhando, no meio do trabalho. E sim, a gente abriu mão de algumas coisas, né? Natural, não dá para dizer que não, né? Perdemos muitas apresentações da escola, mas ganhamos muitas outras, né? Ensinamos eles sobre que nem tudo é exatamente como a gente gostaria e que muitas vezes a gente precisa estar ausente, né, para estar presente em outros momentos. Mas acredito que eles assimilaram bem isso e entendem bem isso e valorizam, né, esse trabalho que a gente faz. E dentro do possível a gente procura estar com eles nos momentos mais importantes e procura estar com eles com qualidade. Mas é desafiador, sim, ter 2 filhos e a empresa. E a gente não consegue, Cris. Eu converso com várias pessoas, e Gustavo, assim, sobre essa questão. Não sei como é para ti e para Jaque. Mas eu e o Josué, a gente não para de falar Não de consegue trabalho. falar. Então, a gente fala de outras coisas, óbvio que sim, mas lá pelas tantas ficou um assunto, a gente troca uma ideia que não deu tempo para falar durante o dia, porque alguém foi viajar para um lado ou para o outro. E esse assunto vem à tona no meio de alguma outra coisa que a gente está fazendo em casa. E os filhos já estão a par do que está acontecendo, e lá pelas tantas eles dão uma opinião deles também com relação a tudo isso. Isso revela, assim, muita maturidade do casal, da família, né? E além deles estarem inseridos, assim, no dia a dia de vocês, eu tenho certeza que vocês também já pensam nos próximos 5, 10, ou na própria sucessão, né, da empresa como um todo. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, quais são os pensamentos de vocês a respeito disso, sucessão, estruturação dessa sucessão. Esse é um ponto desafiador. Na verdade, a gente não obriga eles, mas a gente gostaria, de certa forma, que se eles tivessem vontade de... Eu gosto de usar o exemplo de começar do zero ou começar de alguma coisa. No caso, eu e a Mara, a gente começou do zero, então se eles pegassem hoje, a SolLed não seria do zero. Seria uma empresa que já está no mercado, que já tem uma história, que já tem uma bagagem, já tem uma carta grande de clientes e que um potencial de crescimento muito bom. Mas a gente conversa, as pretensões do Pedro e da Gabriela são diferentes. A gente não sabe, ainda é cedo para dizer efetivamente, mas assim, ó, a gente gostaria sim que, de certa forma, se eles tivessem vontade, fizesse parte da vontade deles, de que eles fizessem depois, tocassem o negócio. Mas eu acho que ainda está cedo para a gente pensar nisso aí, né? A gente ainda gosta, eu gosto, a Mara também, de trabalhar, então a gente ainda não está enxergando tão cedo esse momento de dizer agora eu vou botar a sandália e vou dar uma relaxada. Mas assim, a gente nunca colocou isso como uma obrigação, né? Eu penso que eles têm os objetivos deles, né? Os desejos deles, e não necessariamente eles vão seguir no nosso negócio. E não precisam ser eles. A sucessão pode ser feita de outras formas, né? Pode ser um terceiro também. Com outras pessoas que têm esse perfil, porque eu aprendi muito cedo com a Gabi, ela devia ter uns 3, 4 anos de idade, sentada no banquinho de trás do carro, e eu indo da SolLed
para casa num dia assim mais estressante e eu falei assim, minha filha, não vejo a hora de tu crescer e trabalhar comigo, que tu vai me ajudar a resolver esses problemas. E ela lá sentadinha naquele banco dela, mal falava, ela disse, mãe, tu vive os teus sonhos que eu vou viver os meus. Nossa. E aquele dia ficou marcado para mim, para minha vida, e eu acho que pro do Josué também, porque eu escuto a voz dela falando aquilo. Então foi um aprendizado do tipo, peraí, o que eu tô fazendo, né? Então, a gente vai fazer o melhor que pode, né? E eles vão seguir o que eles querem, né? Os desejos deles, os sonhos deles, como bem ela falou lá atrás. E nesse tema de proteger a empresa, assim, como vocês enxergam assim, a questão empresa, família, sucessão? Porque hoje em dia é notável e tem acontecido isso, né? Frequentemente em algumas, enfim, algumas famílias e algumas companhias que às vezes a fatalidade acontece. Como vocês organizaram isso profissionalmente e familiarmente, assim, para dizer, bom, né, enfim, se o avião cair, ou se a bomba detonar, ou se alguma fatalidade que não está no meu controle acontecer, como eu protejo o meu negócio e a minha família? Vocês poderiam falar alguma coisa assim sobre isso? Para isso a gente tem uma boa assessoria jurídica, né? É ótimo. Aí, O dever de casa atrás, foi a gente feito. foi bem orientado. Então, a gente fez alguns movimentos. Não existe uma blindagem 100%, mas dentro do que a gente enxerga de que pode ser feito, foram tomadas algumas ações aí para a gente proteger, de certa forma, respaldar a empresa, mas basicamente se acontecer alguma coisa de mais grave, que pelo menos os envolvidos, a Gabriela e o Pedro, tenham uma certa autonomia. E esse é um ponto que eu vejo como sendo bem importante, assim, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre isso, né? Muita. Então ninguém está livre. A gente não sabe o que vai acontecer aí na frente, né? Sim. No futuro. Então tem muitas coisas que podem acontecer e a gente dizer que está livre disso é absurdo. Então falar sobre isso, né? Conversar sobre isso é desafiador até. A gente tem que sentar e dizer, tá, e aí, se acontecer uma coisa comigo, se acontecer uma coisa contigo, o que a gente vai fazer? Então, se preocupar com isso antes, a gente viaja bastante, né? E toda vez que eu entrava no avião, eu tinha esse medo, assim. Se acontece uma coisa comigo, tem 2 filhos pequenos. Se acontece uma coisa comigo, tem 2 filhos pequenos. Sempre tive esse sentimento. Então, eu chegava a deixar papelzinho anotado, assim, quem é mãe, tenho certeza que tem outras que fazem isso, não só eu. Com algumas informações, assim, que eu acho importante. Eu sei que se alguém mexesse naqueles papéis, ia achar. E hoje eu não preciso mais, porque isso está documentado, isso está escrito, está planejado e assim, a gente não pode pensar nisso depois de uma certa idade, né? Não vou nem falar em idade aqui, porque idade é uma coisa relativa, porque pode acontecer uma coisa a qualquer momento. E outra, estruturar isso não é da noite pro dia. Sim. Tu vai estruturando ao longo de anos. Não, agora eu quero resolver tudo, eu vou arrumar um contrato social, eu vou arrumar um planejamento, né, patrimonial, a gente tem uma holding familiar que a gente constituiu. Sim. Só que isso tu vai organizando ao longo do tempo, para estar da melhor forma possível no momento que for necessário, né, fazer algum movimento. E esse é se eu puder dar uma dica assim, para o empresário, diferente de ser uma empresa familiar ou não, né? É importante que essas coisas estejam pensadas para que no futuro os problemas não se deixe para trás problemas apenas, né? Como a gente sabe que muitas vezes acontece, que ficam só os problemas para resolver. Que é a regra, né? Que é a regra da maioria, mas eu acho que muito disso é exatamente por esse preconceito de conversar sobre o tema. É cultural, né? Cultural. Se tu pegar exatamente. o americano ele tem esse preparo que ele vem fazendo ao longo da vida, e aqui parece que para nós é feio falar sobre sucessão, é feio falar sobre uma série de tabus, e na verdade eu sempre digo que todo esse planejamento é uma apólice de seguro. Tem que ter para nunca usar, mas se usar tem que funcionar, né?
E acredito que vocês fizeram uma boa lição de casa. Demorou, mas ficou bom, né? Demorou, mas ficou bom. E ao mesmo tempo, assim, essas estruturas, elas são meio que um organismo vivo, né? Vão Sim. mudando. Porque elas vão mudando ao longo do tempo. Teve uma empresária que teve aqui no podcast, ela falou que a sucessão, ela começa quando nasce a criança, né? A sucessão nos valores, nas responsabilidades, não necessariamente dentro da empresa, né? Que aí, como você falou, pode ser filhos ou não, ou profissionalizado, enfim, mas essa consciência também, né? De que, assim, eu fiz, está estruturado, bom, mas agora nós estamos diante de uma reforma tributária, né? Eu preciso rever alguns pontos ou não. Aconteceu um episódio na minha família que mudou a trajetória da família. Preciso revisar a estrutura ou não. Acho que é bastante nesse sentido também, E né? os filhos vão sendo menores, daqui a pouco eles são maiores, daqui a pouco eles estão emancipados, daqui a pouco eles estão adultos, daqui a pouco eles estão casados. E tudo isso vai acontecendo, né? Regime de casamento, por exemplo, é uma coisa que não se fala, tá? Mas qual é o regime de casamento? Ah, mas tu tá falando que eu vou me separar? Não, né? Ninguém casa pensando em separar, mas as coisas acontecem. E se acontecer, tem que estar preparado para tudo isso. Então, conversar sobre tudo isso, eu entendo que é fundamental para não ter problemas. Eu lembro, fazer um parênteses assim, eu lembro quando eu tive uma aula na FGV e o professor falou, né, da importância do casal empreendedor casar pelo regime da separação total de bens, né? E eu disse, é isso que eu quero para mim, mas, né, eu gostava muito até, um saudoso professor de economia, o Biratã Iori, ele disse assim, façam isso, né? E para mim, para Jaqueline, na época, foi bem natural. E aí sempre tentou passar isso para os amigos, para os clientes, para os casais empreendedores, mas não é todo mundo que aceita isso, né? E aí a gente foi pesquisar, mas por que as pessoas não aceitam isso? Um é por uma questão de religião e outro por uma questão de não ter um entendimento da abrangência e da segurança que aquilo traz, mas muito pelo preconceito formado pelas pessoas, né? Não, eu casei pelo regime da separação total de bens. E aí, nada impede de ter as coisas juntos, de ter empresa juntos, né? Enfim, né? Eu acredito que as pessoas inteligentes olham isso e acreditam que isso é uma alavanca de impulsionar o casal e as empresas, porque não é o regime de casamento que vai ficar as pessoas juntas, né? Então, acho que nesse ponto é um preconceito que a gente deve romper aí na sociedade. E falando em casamento, assim, Mara, o que você mais admira no Josué? E Josué, o que você mais admira na Mara, tua esposa e tua sócia? Muitas coisas, né? Muitas coisas, senão a gente não estaria todo esse tempo junto, mas eu olho para dentro do trabalho especificamente, eu vejo que o José tem uma habilidade incrível de ver oportunidade, onde as pessoas enxergam só problema. Tem uma facilidade de enxergar a solução onde ninguém vê, de enxergar alternativas onde ninguém vê, assim, um olhar muito, muito diferenciado, assim. Não sei se eu conheço outra pessoa que tem essa visão, assim, tão ampla quanto ele. E fora isso, né, um excelente pai, um excelente marido, um companheiro de viagem, de trabalho, de família, de festa e de tudo mais. Só não vai dizer que é um excelente cozinheiro também, Também, né? também. Felizmente. Na verdade, assim, ó, são muitas coisas, conforme a Mara falou, mas a inteligência, a capacidade de gestão dela é fora do comum. A velocidade com que ela raciocina e enxerga as oportunidades, então é um complementar, duas pessoas iguais, acho que não rendem tanto numa empresa, porque uma empresa não é só, tem a questão de gestão, mas tem a questão de trabalho, desenvolvimento, então duas pessoas que se complementam, vamos falar assim, ela tem... eu acho que a história do pai e da mãe veio por causa dela, porque ela é mais mãezona, então mais uma mãe correta, justa, que cobra, que exige que os filhos cresçam, que
que é justa, vamos colocar assim. Então, claro, eu tenho uma admiração muito grande por ela, além de outros sentimentos, senão a gente não estaria junto, né? Carinho, amor, então, mas é justamente isso, são essas coisas que fazem com que ela se diferencie e se destaque. Além de uma capacidade muito grande, né, também de aprender, de raciocínio lógico, isso ela tem muito desenvolvido, então é uma habilidade inata nela e ela aprendeu ao longo do tempo, desde que a gente se conhece, já faz bastante tempo, né? E ela aprendeu a desenvolver e cada vez aprimorar. E ela tem uma capacidade muito grande também de pegar e colocar isso na prática. Então, isso é uma coisa que é dela, que ela tá no modus operandi dela. Então, é isso. Acabamos de ter uma renovação de votos ao vivo e gravado. Podia ter trocado as alianças aí, né? Podia ter trocado as alianças aí. Que bonito. Olha aí, Mário, olha só. Emocionante. E se vocês pudessem dar um conselho, assim, para casais que pensam em empreender juntos, qual seria? Começando por ti, Josué, depois pela Marta. Começa pela resiliência, porque cada dia tem um novo desafio e principalmente casais que empreendem, que, conforme a gente falou, é muito difícil para nós, a gente não consegue separar o pessoal do profissional. Então, o que acontece assim, ó, é bem difícil, e aí o que acontece no meio do caminho já lá, diz, olha, e tu não ia levar o Pedro em tal lugar, no meio do... Então, não tinha médico da Gabi, aí tu sai desazado, correndo lá, atropelando todo mundo lá, tô indo, onde é que tu vai, tal coisa. Então, assim, ó, é resiliência, é essa paciência que tem que ter para uma relação dar certo. Então, se dois não quiserem brigar, ninguém briga. Então, um tem que estar com o pé atrás, às vezes o outro com o pé na frente, e um tá brabo e o outro tá manso, e os dois são bravos, aí fica difícil. Às vezes os dois são bravos. Então, sim, dá quebra-pau, sim, dá briga, dá bateção de boca, né? Não vamos se iludir, não vamos dizer que é um mar de rosas, porque não é. Então, isso também é um ponto importante. Eu penso assim, o relacionamento ele tem que ser muito sólido para poder ser sócio. Porque eu tenho uma amiga que um dia falou que cada ano de casado com o marido que é sócio tem que contar por 2. É que são 2 casamentos. Exatamente. São um pessoal e outro profissional, então, né? assim, há divergências, há discussões, natural, né? Assim como tem em casa, tem nesse segundo casamento, que é o casamento do trabalho. Então, tem bastante desafio, sim, mas tem muitos ganhos, né? A gente teve a felicidade e a oportunidade de fazer muitas viagens a trabalho junto, de ir para muitos lugares aí, e conhecer muitos lugares por estar trabalhando junto, né? E empreendendo juntos. Então, é colocar tudo isso na balança e ter a certeza de que não é fácil. Outra coisa, assim, quando tu começa o negócio, né? E o negócio é do casal, aí tu tá colocando todos os ovos numa cesta só. Talvez no futuro, com a composição, com a estruturação patrimonial, com todo esse planejamento, tu vai também diversificando um pouco isso, para te não ficar na mão de uma receita única, porque no nosso setor mesmo, ele é um setor que cresceu muito, mas ele tem passado por muitos desafios, né? O mercado regulado, ele traz desafios complexos, porque não depende só da gente. Esses dias eu disse, gente, era muito mais fácil ter uma loja de alguma coisa que só vende. E não estou dizendo que é fácil ter uma loja de alguma coisa que só vende, porque também é difícil. Sim. Mas o nosso trabalho não depende só da gente, depende da distribuidora autorizada, da ANEEL, está dentro da norma, do governo liberar. Então, mercado regulado, energia, telefonia, esses mercados são mercados complexos. Então, a gente precisa estar se desafiando ainda mais. Então, sim, tem bastante problema, mas é muito bom. Mas tem um ponto, né? Para casais empreendedores de sucesso e maduros, assim, que nem vocês, o que diverge são as ideias, nunca as pessoas. Tem um ponto de vista que é divergente, tem um tema que a gente discorda, mas é saber focar o tema e a divergência.
e não que isso vá para dentro, né? Por mais que às vezes a emoção, a gente, né, sobrepõe a razão, a gente tem que racionalizar a emoção e dizer, não, é a ideia que está divergindo e não propriamente as pessoas, né? Então, eu acredito que vocês, para mim, que acompanham essa trajetória de sucesso de vocês, vejo que vocês, inconscientemente ou consciente, né, fazem muito bem essa separação, assim, né, do tema em relação às pessoas. E isso demonstra maturidade, preparo. Eu acho que o que mais define vocês como casal empreendedor é o preparo e a busca constante da inovação com a resiliência, né, e sempre buscando algo novo, algo, né, uma escada, né. Eu acredito que tem muito do propósito da Soled, essa busca e essa resiliência, que eu acho que tu resumiu bem. Né, e essa divisão. Não, esse tema aqui diverge, mas não deixa entrar, né, não deixa a emoção sobrepor a razão. Né, pra gente que assiste, né, que assiste longe vocês, né, às vezes nem tão de longe assim, né, esse é uma marca, é um pilar muito forte dentro da Soled. Não, e diz a física, né? Que do choque nascem estrelas. Então, tudo Boa. certo. Boa essa! Tudo certo. Muito Terem O choque. Big Bang, é o Big Bang. Aí se pegar lá no início, né, provavelmente teve um choque que gerou Teve as muitos estrelas. choques no início. Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu não sei isso. se vocês querem deixar uma palavra final para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vejo que a gente falou um pouco de cada ponto aqui, né? Mas, assim, quando quem pensa em empreender, mesmo que não casal, né? Olhar para os seus negócios, para as suas operações, pensar na sua estruturação, quem não empreende ainda e pensa em empreender, entender que não é um mar de rosas, que é necessário se dedicar, ter força de vontade, mas que as oportunidades estão aí. Eu acho que tem muita coisa sempre nova chegando e acontecendo, e eu poderia finalizar dizendo que 2025 será um divisor de águas na Soled. Mas a gente vai deixar isso para um próximo momento. Episódio. Que bom. O que eu posso dizer? Acredite, eu acho que cada um tem que acreditar no seu sonho, independente do que quer que seja. Quer seja subir uma montanha, pedalar 100 quilômetros, 200, 1000, independente da situação. Louco, eu tenho certeza, aquele que não corre atrás dos seus sonhos. Esse é o verdadeiro louco. E começou com um sonho, a gente continua sonhando, né? Sonhos grandes. Até porque o preço é o mesmo, né? Sonhar pequeno ou grande, o preço é o mesmo, o esforço é que diferencia, mas assim, ó, eu acho que tem que ter resiliência e sim, quando a gente tem uma parceira bom, independente se é profissional, se é em casa, tem que ter um pouco de paciência, mulher brava, que é o caso da minha. Então o que acontece assim, eu acho que ele tem que ter paciência e tem que ter resiliência, porque vai passar muito perrengue, vai ter muita dificuldade, vai ter gente remando querendo que dê errado, mas se tu que realmente quiser e te esforçar, tu vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde. E também precisa aprender a tomar decisões difíceis. Principalmente. Eu acho que esse é um ponto bem importante que Sábia, a gente não falou. sábia colocação. Porque teve muitos momentos, assim, que a gente precisou, por exemplo, tomar decisões difíceis, como às vezes até mandar pessoas embora, reduzir quadro, porque a empresa ela não vive numa constância de crescimento, né? A gente tem as oscilações de mercado. E eu me lembro que em algumas dessas vezes que a gente precisou mandar gente boa embora, assim, teve que fazer rescisões complexas, pandemia ou outros momentos. O José sempre falou assim, a gente tem que pensar nas outras 140 famílias que precisam disso para viver, então tomar decisões difíceis fazem parte. E isso acho que é um aprendizado para a vida, né? Se a gente tem um propósito, né? E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação aí. E o empreendedor tem muito isso, assim. Nem sempre a gente faz aquilo porque a gente gostaria, mas muitas vezes é necessário. Bom, assim, muito obrigada. É sempre bom ouvir vocês. Nós ouvimos muito vocês.
O obrigado hoje é por vocês compartilharem essa história, a intimidade, a história da empresa de vocês também com outras pessoas, porque é uma história que realmente ela é muito inspiradora. A gente que agradece. Obrigado. E contem com a nossa presença, né, Gustavo? Sempre, contem com a sempre. Posser sempre. Para tudo que for necessário, jurídico e às vezes nem tão jurídico assim também. É isso aí. E com isso, vamos encerrar. Vamos encerrar. Bom, com isso então a gente chega ao fim de mais um episódio do Possercast. Se você quiser saber mais sobre empresas familiares, assista esse 19º episódio e sigam a Posser nas redes sociais, Instagram e YouTube.